Para começar, então, o que eu faço? Eu já imprimo a capa e a contracapa do meu trabalho. Aqui eu vou estar fazendo um controle financeiro, um caderno de controle financeiro. Vai abrir aqui. Aqui é a frente. Deixa eu dar uma diminuída. Quer dizer, aqui é as costas e aqui é a capa da frente do meu trabalho. Então, eu sempre começo fazendo o quê? Imprimindo aqui a capa e a contracapa, para poder dar uma ligeira secada na tinta, tá? Tem gente que diz que precisa dar descanso, não precisa dar descanso não. Eu só imprimo, né, inicialmente logo a capa para dar uma secadinha na tinta, mas a tinta seca rápido, gente. Então, assim, na minha opinião, pelo menos é mito essa história de que você tem que colocar para secar de um dia para o outro. Isso você, quando você trabalha com cola, você coloca para secar, mas papel adesivo não tem essa necessidade. Já faço a mudança aqui, ó, para minha impressora, eu vou imprimir na minha Canon e eu mudo as propriedades aqui da minha impressão. No meu aqui já tá, ó, papel fotográfico. A minha configuração, ela é totalmente personalizada. Tá? Eu boto aqui, ó, papel fotográfico brilhante, qualidade alta. E aqui no principal, eu também faço uma modificação, ó. Eu venho aqui em cor e intensidade e faço essa modificação aqui. Essa modificação aqui que eu faço é a que serve aqui pra mim, gente. Essa configuração vocês têm que ir testando para ver qual que se encaixa melhor aí na sua impressora, na tinta que você usa. Então isso aqui vai muito de impressora para impressora. E aí eu coloco aqui um OK. Como eu sempre abro em PDF, salvo sempre em PDF, a minha configuração aqui no aplicativo da Adobe é essa aqui, ó, tamanho real. Porque eu já faço no tamanho certinho que eu preciso a impressão. Então é sempre aqui em tamanho real. E coloco para imprimir. Minha impressora já vai imprimir aqui, ó. E aí na sequência eu já coloco as costas aqui para imprimir também. Eu inicio sempre imprimindo as capas. Eu vou fazer um caderno de controle só. Mas se eu tivesse mais cadernos aqui na produção, eu ia imprimir a capa de todo mundo para depois imprimir o miolo, porque aí eu coloco no tamanho A4 primeiro, para depois botar tudo no tamanho A5. Assim facilita o trabalho e dá uma agilizada. Vou deixar aqui imprimindo e já mostro aí para vocês fazendo o restante aí do processo. Aqui são as impressões, ó, já feitas. É como eu digo, aqui na minha Canon, essa configuração que eu uso, e vocês podem ver, ó, que as cores ficam bem vivas, ó. Eu não tenho problema nenhum com cor na Canon. Depois que eu faço a impressão, eu deixo ela aqui e vou lá para o computador novamente para poder já colocar o miolo para imprimir. Então, eu já coloco o miolo aqui para imprimir. Se você não faz o miolo aí no ateliê de vocês, muitas das vezes você não tem como saber o tamanho. Tem algumas designers que botam um tamanho padrão e vende o miolo. Geralmente é o tamanho A5. Aí na hora de você fazer a impressão, você tem que mudar a configuração da impressão. No meu caso aqui, eu crio meus próprios miolos. Quase 100% dos meus miolos aqui são de criação minha. Então, eu já crio no tamanho de saída que eu quero, do produto. No meu caso aqui, o tamanho de saída vai ser um A5. Eu já criei o miolo no tamanho A5. Aí eu venho aqui na impressora, mudo lá as propriedades, porque o meu miolo é outra configuração. Tá? A configuração do meu miolo é papel comum, qualidade de impressão padrão.
E aí vem aqui no principal, e é essa configuração aqui que eu uso para o miolo. Eu deixo tudo salvo. Na hora de imprimir, eu já sei as configurações todinha que eu tenho que usar. E eu dou um OK aqui. Vocês podem ver, ó, que no tamanho real, ele vai ficar no meio da folha A4. Então eu tenho que ir lá na propriedade mudar o tamanho do papel. Porque o meu miolo foi feito para A5. Então eu boto aqui, ó, A5, dou um OK. E ele vai ficar certinho aqui, ó, na folha. Se no caso eu tenho um miolo que eu não sei o tamanho, ou por exemplo, eu tenho esse A5 aqui, mas eu quero imprimir ele num A4, eu vou vir aqui em propriedades, vou colocar aqui no A4, dou um OK, e em vez de tamanho real, eu boto para ajustar. E aí a minha impressora ela vai ajustar no tamanho que eu coloquei aqui do papel. No caso eu coloquei um tamanho A4. Então ela vai estar ajustando para o tamanho A4. Então, por exemplo, se eu tenho esse miolo aqui no tamanho A5, ou eu não sei o tamanho, ou eu quero um tamanho diferente, eu coloco aqui em ajustar. Como eu sei o tamanho, e eu já criei ele para A5, então eu coloco aqui A5, dou um OK e posso colocar tranquilamente em tamanho real, que aí vai imprimir certinho do tamanho que eu preciso. Meu miolo tem frente e verso, só que ele só tem uma folha. Eu vou explicar aqui, mas esse processo serve para quantas folhas forem vocês tiverem aí. Você vai imprimir primeiro um lado e depois o outro lado. Só que no caso, se eu tivesse aqui página ímpar, página par, eu ia colocar aqui em mais opções e ia ter aqui a opção todas as páginas ímpares ou todas as páginas pares. Então eu ia primeiro imprimir todas as páginas ímpares, virar a folha e depois imprimir todas as páginas pares. Então o que eu vou fazer? Eu já vou colocar o número de cópias que eu preciso, que são 50, esse meu caderno financeiro são 50 páginas, são 50 folhas, quer dizer, com 100 páginas, ou seja, entradas e saídas para 50 meses. Eu vou pegar minha folha, minha folha A5 aqui e já mostro para vocês imprimindo. Aqui no ateliê eu já deixo uma quantidade de folhas A5 já refiladas, para quando eu tiver que imprimir, é só vir aqui buscar. Então você tira um dia aí da semana e refila suas folhas A5 para estar fazendo os seus trabalhos aí ao longo da semana, né? Aqui no canal já tenho mostrando como é que faz a refilação com a guilhotina, aquela guilhotina facão que é baratinha, que a maioria aí consegue ter. Então já tem aqui no canal. Então eu pego a minha folha A5 e boto lá na impressora. Já tô com minhas folhas refiladas aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui na minha impressora. E vocês podem ver, deixa eu levantar aqui o tripé para vocês olharem, que ela vai ficar aqui, ó. Esse tamanho aqui era da folha A4. Só que para imprimir A5 eu tenho que fazer o ajuste. Então o ajuste é o que? Você vai vir, isso aqui é na Canon. Você vai vir aqui, ó, e puxar até deixar justo, mas não preso, tá? As folhas continuam, ó, soltas, mas vocês podem ver, ó, que tá justinho os dois ganchinhos, ó. Os dois ganchinhos estão justinhos aqui nas folhas, mas as folhas não estão presas, tá? Isso aqui é só um ajuste para a impressora poder puxar certinho. Depois que eu faço esse ajuste aí na impressora, eu já posso colocar aqui para imprimir. E a impressora já vai começar a puxar aqui, ó, para estar fazendo a impressão de todas as 50 páginas. Então, quando sair todas as 50 aqui da frente,
eu viro e coloco as 50 de trás. Quando eu for virar, eu vou mostrar aqui para vocês, virando as folhas, para vocês verem aí como é que eu coloco na impressora. Depois que eu coloco lá os miolos para imprimir, eu venho aqui na laminadora e faço a minha laminação. Como vocês sabem, eu estou usando esse equipamento aqui, ó. Já tem vídeo dele aqui no canal. Mesmo que seja para uma capa, eu costumo colocar ela para funcionar com esse equipamento aqui mesmo. Por quê? Se vocês lembram, tem um vídeo aqui eu ensinando a fazer a laminação com o protetor térmico. E eu deixo um pedaço, deixa eu pegar aqui a folha, um pedaço aqui para trás de BOPP para poder prender. E deixo um pedaço aqui embaixo para eu poder segurar. Então esse pedaço que eu deixo em cima e embaixo é o pedaço que eu uso aqui para guia. Então me facilita o trabalho e quase nunca eu perco o material. Então eu vou estar laminando aqui. Tem vídeo aqui eu usando a laminadora desse jeito. Vou deixar aqui no card e já volto aí mostrando o resultado. Aqui, ó, já terminou de imprimir e é bem simples, ó. Eu vou estar com minhas folhas dessa forma aqui. Eu só vou virar assim, ó, e colocar aqui para imprimir o verso. Tá certo? Então é bem simples, tá? E agora eu vou imprimir aqui o verso e já volto aí com vocês. Continuando, os bolsinhos eu faço com esse papel aqui, ó, de 120 gramas da Jandaia, que é um papel colorido, então fica bonitinho. Vou pegar aqui uma folha azul, que eu vou colocar o bolsinho na cor azul. Então é esse papel aqui que eu uso. Eu compro no próprio site da Jandaia, que eles têm a opção lá de venda no site deles. E para estar fazendo o bolsinho, eu uso essa refiladora aqui, que eu já tenho review aqui no canal. Inclusive tem mostrando o bolsinho. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. Apesar de já ter aqui no canal, né? Deixa eu só abrir aqui a régua. Vou fazer aqui rapidão. Eu marco aqui com a folha em pé. Eu marco aqui nessa régua 14,8 e aqui nessa régua aqui da lateral eu marco os 21 centímetros, que é o tamanho da minha folha A5, porque eu estou fazendo um miolo A5. Com essa aqui de baixo, que é a de vincar, eu já vinco aqui essa parte lateral. E aí eu puxo aqui. Coloco minha régua aqui no 21. E faço o corte aqui na lateralzinha. Observando aqui aonde está meu vinco para cortar até o vinco. Sobra esse aqui, eu gosto sempre de usar, deixar guardado essas sobras aqui, se eu quiser fazer algum cartãozinho, alguma coisa. Aqui eu dou um refile, para não ficar isso tudo aqui de papel, né? Aqui o refile é no olho mesmo, daqui da aba lateral. Também guardo. E aqui na parte de cima, a gente vai vincar também.
E aí eu venho aqui, ó. E venho. Todos os vincos feitos, ó. Só dobrar. Não, tem que ser pra cá. Dobra aqui. Dobro aqui. E aqui eu passo uma cola ou uma fita dupla face. E o bolsinho fica pronto. Esse lado aqui a gente não cola, porque é o lado da furação. E o bolsinho tá pronto. Vou só passar a cola. Pra tá fazendo o tasselzinho que eu coloco de enfeite, eu tô usando essa linhazinha aqui, ó. Eu comprei ela na Shopee. Foi R$12 essa linha aqui. E ela é bem boa. Essa linha aqui é bem boa mesmo. O único problema é que ela escorrega um pouco na hora de a gente fazer os nós. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Mas fora isso, ela é muito boa. E como... Deixa eu tirar aqui do plástico. E como ela tem esse acabamento aqui, ó, brilhante, o tassel fica bem bonitão usando dessa linha aqui. Então é dessa linha aqui que eu estou usando para fazer meus tasséis. Vou deixar aí no card também, tem um vídeo aí fazendo tassel. Vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada. Olha como fica bonito o tassel com essa linha, ó. Ele fica todo brilhosinho. E aí eu coloco essas duas pedrinhas aqui, ó. A minha encadernadora, gente, eu coloco os furos já padrão. Eu acho que dessa forma aqui vocês conseguem ver os furos dela. Eu coloco padrão para eu não ter que ficar abrindo ela depois. Então eu já deixei padrão. Aqui, para eu furar capas A5, miolo A5, agenda A6 invertida. Aqui eu furo bloquinho quadrado. Então todos esses daqui tem um tamanho certinho. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como descobrir o tamanho a furação que você tem que usar. Como é que você mede a capa e o miolo para estar furando certinho, para ficar bem alinhadinho os dois. Então, mesmo fazendo esse esquema, eu antes anotava aqui do lado, ó, mesmo fazendo assim, às vezes sai um pouquinho torto. O que é que eu passei a fazer? Eu passei a ter referências na própria numeração da minha encadernadora para estar fazendo os furos. Então, a minha sugestão é vocês terem um bloquinho. Monta um bloquinho aí para vocês, com o tamanho de tudo certinho e a furação. Porque eu tenho, ó, o tamanho de tudo que eu faço. E agora eu tenho anotado também a furação de todos eles. Então eu coloquei aqui, ó, referências aonde eu tenho que colocar o meu material para estar furando certinho para ficar no meio. A capa e o miolo A5, acabo lembrando que é o que mais sai aqui. Mas os outros também estão anotados. Eu anoto, ó. Da mini agenda, tá anotado. Tudo que for com furação, tá anotadinho. Aonde eu tenho que furar, o que eu tenho que fazer. Então eu tenho tudo anotado para poder estar o trabalho padrão, sempre certinho e sempre caprichado, tá certo? Então a minha encadernadora, ela fica desse jeito aqui, ó, os furos. Então eu nem lembro a última vez que eu abri para estar modificando alguma coisa, mas tem bastante tempo porque eu já deixei tudo padronizado para não ter que ficar abrindo ela o tempo todo. Então o meu furo A5 é esse aqui, ó. Eu tirei 5 daqui, consequentemente
tem a sobra de 5 aqui. Tem um pouquinho mais aqui do que 5, porque já tem aqui a furação também do bloquinho. O bloquinho quadrado também é tudo aqui. Então, a furação do bloquinho eu faço desse lado aqui, que é justamente essa furação aqui, ó. A furação do bloquinho, ó, é essa furação aqui, ó. Vocês podem ver que dá certinho, ó. É essa furação aqui. Então, eu tenho tudo anotado aqui no caderno e eu já deixo o padrão aqui para todos os trabalhos que eu faço aqui. Eu não faço caderno universitário, então eu não preciso estar toda hora colocando pininho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Do miolo. Dá o exemplo do miolo para vocês verem a furação. Deixa eu focar aqui. O meu miolo A5, que é a folha 4,8 por 21, eu tenho que furar no meio do 5 do 35. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem lá. Eu acho que não vai ficar tão legível aí para vocês. Mas o 5, o 35 é aqui, ó. Então, eu tenho que colocar o meu miolo no meio desse 5 aqui, ó, do 35. Para ele furar certinho. E aí, deixa eu ver se meu braço não vai ficar na frente. Eu encaixo lá, empurro bem o meu miolo lá para trás. E já posso baixar aqui a alavanca. E ó, fica certinho a furação, ó. Deixa eu tirar o zoom. A minha furação, ó, fica certinho, ó. Tá vendo? Eu acabei nem mostrando o miolo pra vocês, né? O frente e verso, né? Ele fica dessa forma aqui. Vou pegar ele todo aqui pra vocês darem uma olhada. O meu miolo tá assim, desse jeito. Peguei lá da impressora. Eu vou deixar ele num canto, tá? Porque vocês não vão conseguir visualizar aqui aonde eu deixar. Deixa eu ver se eu consigo botar pra cá. Eu deixo ele todo aqui, ó, num canto. Vou pegando as folhas. Não pego tantas folhas, porque a minha encadenadora ela não suporta tantas folhas. E dou batidinhas, ó, para poder alinhar. Alinhar ali a lateral, embaixo e em cima. Dou bastante batidinha mesmo, deixar tudo alinhadinho. O mais alinhado possível que eu conseguir. Alinho principalmente aqui embaixo, que é onde a gente fura. Deixei tudo alinhadinho. Tá tudo alinhadinho, bonitinho, ó, tudo certinho. Eu coloco lá na minha encadenadora, ó, aonde eu tenho que furar. Deixo encostadinho lá e furo. Furo, levanto ali a alavanca. Tá furado bonitinho, ó. Tá vendo? Deixa eu passar um pouquinho pra cá. E aqui vocês podem ver que é já o meu bolso. Ó. O meu bolso, a primeira folha é o meu bolso. Então eu coloco aqui, ó, ele viradinho. E coloco o restante viradinho aqui também. Sendo que eu não vou colocar ele pra cá, né? Eu vou colocar ele aqui, desse lado aqui, ó. De forma que ele fique certinho ali, ó. Retinho. E vou fazendo isso com todas as folhas. Pra quê? Pra que ele já fique, o miolo furado já fique todo alinhadinho. Pra eu não perder tempo na hora de estar colocando o espiral. Porque como vocês sabem, o espiral é um pouquinho mais chatinho de botar que o airô. O airô, nesse ponto aí, é mais simples. Então, eu continuo aqui fazendo todo esse processo com o miolo todinho. E depois eu venho furar a capa. Já tô aqui, ó, com as minhas capas laminadas. Já fiz o refile. Vocês vão perceber que o meu refile tá com algumas sobrinhas brancas aqui, ó. Mas é por conta da minha régua. Que minha régua é essa aqui de acrílico. E ela não é ideal para estar fazendo refile com estilete, né? Por conta da lâmina, né? Que vai gastando a régua. Mas
Até eu encontrar uma régua ideal aqui para mim, é ela que eu vou estar usando. Inclusive, se alguém souber aí algum site que venda aquela régua que tem o protetor na lateral, eu aceito aí as sugestões, pode deixar aí no comentário. Eu já mostrei aqui essa ferramenta que eu estou usando para estar fazendo as minhas capinhas, né? Então eu vou usar ela, o fio de cabelo e meu esquadro de 1,5 para estar fazendo as capinhas. Tinha esquecido de pegar um dos principais, que é o papelão, né? Então, como é que eu uso aqui esse meu equipamento? Eu pego a minha arte já refiladinha, coloco nele aqui, ó, dessa forma. Já tiro, deixa eu ver se tá pegando. Já tiro um pedaço aqui, ó, do meu liner. Opa. Já tiro um pedaço do meu liner. Tá vendo? Venho com o meu esquadro. Coloco ele aqui, ó. A arte tem que ficar encostadinha lá, ó. Coloco o meu esquadro aqui. Venho com o meu papelão. E coloco ele encostadinho no esquadro. E aí fica tudo certinho. Sem eu ter que ficar medindo aí horas e horas, né? É só agora tirar o liner completo, ó. E fazer a aderência do papelão no meu papel adesivo. Então, venho aqui, ó, faço a aderência. A parte mais importante de quem usa papel adesivo é essa aqui, gente. Não é para vocês alisarem, não, é para pressionar mesmo. Vocês vão fazer a aderência pressionando bem o papelão no papel adesivo. Fiz aqui, ó, vou tirar, porque sempre acaba colando um pouquinho na mesa, né? Vou pegar aqui meu estilete e o meu fio de cabelo e vou estar tirando aqui as laterais, ó. Lembrando que, eu acho que eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas eu falo de novo que eu não pressiono o fio de cabelo, eu pressiono o papelão. Para o fio de cabelo não acabar grudando demais aqui no adesivo e eu não conseguir tirar depois sem estragar um ou outro, né? Ou o adesivo ou a régua, né? Feito isso, ó, eu dobro aqui, pressiono bem, coloco para dentro. Deixa eu ver aqui. Faço a aderência aqui também, ó, desse lado. E aí o lado oposto, ó, o lado oposto a esse aqui, eu faço a mesma coisa, ó. Pressiono aqui, ó, pressiono bem aqui, coloco pra dentro. Aqui vocês vão empurrar, ó, pra dentro. Esse cantinho aqui, ó, vocês empurram. Eu tô empurrando aqui com a unha mesmo. Empurra pra dentro, ó, de todos os lados. E aí vocês fazem a mesma coisa, ó. Empurra aqui, ó, aperta bem, coloca pra dentro. E aí faz a aderência novamente. Eu acabei esquecendo de imprimir a guarda, então eu vou mostrar imprimindo a guarda ali pra vocês. E aí, ó, venho aqui, ó, e faço a aderência nas laterais também. E aí fica perfeitinho, ó. Tá vendo? Perfeitinho. Eu vou fazer ali na outra e já vou imprimir a guarda para vocês verem. Então, pessoal, essa é a guarda do meu trabalho.
Todas as guardas dos meus produtos são padrão, tá? Então, todos os meus produtos vão com essa guarda aqui, que vem aqui com um dos símbolos aqui da Lotus, tá bom? Então, eu faço a impressão dela em A4 mesmo, depois eu refilo aqui as partes brancas e faço o refile no meio, tá certo? Então, eu vou imprimir aqui e mostrar para vocês impresso. Ah, pessoal, e para impressão da guarda, eu também tenho um modo aqui que é o papel offset em alta, tá? Que é o papel comum, qualidade de impressão alta. E lá nas minhas propriedades eu também mudo aqui algumas coisinhas. Então essa é o padrão de impressão aqui das guardas. E aí é só colocar aqui para imprimir. Guarda impressa, o que eu faço agora? Eu vou refilar aqui, ó, todas essas partezinhas brancas, ó. Deixa eu aproximar mais. Todas essas partezinhas brancas aqui eu refilo. Eu acabo sempre esquecendo o tamanho, mas eu meço aqui o tamanho que fica depois do refile e faço o recorte no meio, tá certo? Então eu vou fazer aqui e já mostro para vocês colando a guarda lá nas capas. Minhas guardas já estão aqui, ó, sem as bordinhas brancas, ó, e refiladinho no meio. Eu vou pegar a minha capa, ó. E como é que eu faço a colagem da guarda? Eu tiro só a pontinha, ó. Só a pontinha, tá vendo? Coloco o liner pra dentro e posiciono aqui. Posiciono bem direitinho. Quando eu vejo que tá bem direitinho, aquele pedaço que eu tirei, ó, eu aperto lá, ó. E depois é só vir tirando o liner. Tá vendo? Bem rapidinho, bem simples. E ele fica bem certinho. E aí a mesma coisa lá da capa, ó. A gente tem que fazer a aderência dessa guarda aqui. Eu tô usando um papel offset adesivo para estar fazendo a minha guarda. Como é que fica? Bem certinho. Mesmo sendo papel offset adesivo, tem que fazer essa aderência aqui, tá, gente? Se você faz a sua guarda com adesivo, sem ser cola, tem que fazer a aderência muito bem feita para ela não descolar depois. Tá certo? Então eu vou fazer o outro aqui e já mostro para vocês prontinho. Capas prontas, ó. Guardas colocadas, furadinhas, ó. Tudo certinho. E agora a gente monta. Lembra que eu deixei o miolo todo certinho ali? Tá vendo? A gente consegue ver até do outro lado ali pelos furos. Então a gente vai encaixar ele aqui, ó. De forma que a gente veja o furo também do outro lado. Tá vendo? Tô vendo o furo do outro lado. Vou pegar a minha capa, ó, e encaixar aqui também, ó. Tô vendo o furo lá do outro lado. Se você quiser, você pode colocar uma argolinha aqui para segurar tudo. Mas como o caderno é pequeno, não tem essa necessidade, tá? E a gente vem aqui, ó, com espiral e encaixa. E agora é só ir rodando a espiral até lá o final. Chegou aqui no final, ó. Deixa eu dar mais uma rodadinha só para essa pontinha aqui, ó, virar. Vou deixar ela virar todinha. Tá vendo aqui? Que a pontinha tá desse lado. Na hora de fechar, o que eu faço? Eu não sei se eu vou conseguir que vocês vejam. Mas eu pego e nem sei se eu vou conseguir fazer por conta do dedo machucado. Mas vamos lá. Eu pego aqui, ó, e torço pra dentro e pro lado, ó. Tá vendo? E coloco aqui por dentro. Pra dentro e pro lado.
E ele fica desse jeito aqui, ó. Dessa forma, impede que o espiral continue girando aqui, né? E aí eu só vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. E colocar pra dentro do espiral. Tá certo? A mesma coisa eu faço aqui embaixo. Vou pegar meu alicate lá pra mostrar pra vocês. Eu uso esse alicate aqui, ó, pra tá cortando. Tá certo? E ó, eu corto um pedaço razoável, que dá até para fazer uma segunda agenda aqui, ó. E eu faço a mesma coisa aqui embaixo, ó. Coloco pro lado. E aí eu venho com o alicate, ó, com essa sobra aqui, e corto. E esse que sobra aqui eu coloco para dentro do espiral. Só colocar só mais um pouquinho pro lado. E fica desse jeitinho aqui, ó. Tem um alicate que ele já é próprio para fazer essa dobra aqui. Eu ainda não achei ele num preço em conta que valesse a pena eu comprar. Se eu achar, eu compro e trago para vocês aqui usando dele. Mas enquanto isso eu uso esse aqui que eu comprei em loja de material de construção. E para finalizar, eu venho com o meu tasselzinho aqui e coloco aqui por dentro, ó. Dou uma viradinha aqui, ó, que eu coloco aqui por dentro. Tá vendo? E aí meu caderninho tá finalizado, ó, com um bolsinho. Tá vendo? O bolsinho ele fica bem espaçoso. E todas as páginas todas direitinho. Tá certo? Então é isso. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui do passo a passo, do início ao fim, porque algumas meninas têm me pedido para fazer um curso. Então eu peço para vocês que deem um feedback aqui, o que vocês acharam de como eu expliquei aqui do início ao fim. Se vale a pena eu estar gravando aí o curso para vocês, tá certo? Então isso aqui é mais uma amostra do que seria eu dando um curso aí para vocês. Eu espero que tenha ajudado aí. Espero que vocês me deem um feedback. Eu agradeço muito se vocês puderem fazer isso, tá certo? E não deixem de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com os amigos. Me ajuda muito. Até o próximo vídeo.